Olá a todos, hoje vamos abordar o tema de insuficiência renal. Nosso grupo é formado por Caroline, Isabela e Mirielle. Estamos animados para compartilhar nosso trabalho passado com a professora Mineia de Fisiopatologia. Definição e fisiopatologia de infecção renal crônica e aguda. A infecção renal crônica, também conhecida como pielonefrite crônica, é uma condição caracterizada pela inflamação crônica do tecido renal devido à infecção bacteriana persistente. Geralmente, a infecção se origina na bexiga e se estende aos rins, causando danos progressivos nos tecidos renais ao longo do tempo. Os sintomas podem variar de leves a graves e incluem dor lombar, febre baixa, mal-estar geral, alterações na micção e presença de pus na urina. A fisiopatologia da infecção renal crônica envolve a colonização bacteriana do trato urinário, seguida pela ascensão das bactérias para os rins. Uma vez nos rins, as bactérias podem se proliferar e desencadear uma resposta inflamatória crônica. A inflamação persistente leva a lesões nos tecidos renais, resultando em cicatrizes e comprometimento da função renal ao longo do tempo. Fatores de risco incluem infecções urinárias recorrentes, obstruções do trato urinário, refluxo vesicoureteral e condições que comprometem o sistema imunológico. Já a infecção renal aguda, também conhecida como pielonefrite aguda, é uma forma aguda e súbita de infecção bacteriana nos rins. É uma condição potencialmente grave que requer intervenção médica imediata. Os sintomas típicos incluem dor lombar intensa, febre alta, calafrios, náuseas, vômitos e urgência urinária. Em casos graves, podem ocorrer sepse, uma resposta inflamatória sistêmica que pode levar a complicações graves. A fisiopatologia da infecção renal aguda geralmente envolve a ascensão rápida de bactérias patogênicas para os rins, causando uma resposta inflamatória aguda. Isso resulta em danos nos tecidos renais, necrose tubular aguda e comprometimento da função renal. Fatores de risco incluem obstrução do trato urinário, cálculos renais, cateterização vesicular, diabetes mellitus e imunossupressão. Sinais e sintomas da insuficiência renal aguda: anorexia, náusea, vômito, diarreia ou constipação intestinal, hematemese, vômito com sangramento, aligúria ou anúria, uremia, desequilíbrio eletrônico, sangramento, estomatite, acidose metabólica. Características da insuficiência renal aguda: início súbito, reversibilidade potencialmente reversível, causas: hiperperfusão renal, danos ao parequimia renal, obstrução do fluxo urinário. Diagnóstico: aumento rápido da creatinina e ureia sérica, redução súbita na função renal. Tratamento da insuficiência renal aguda: dieta rica em calorias e restritas em proteínas, sódios e potássio, restrição de líquidos, diuréticos, sulfatos de poliesterinos de sódio, oral ou enema, glicose hipertônica, insulina e bicarbonato de sódio 4, hemodiálise ou diálise peritoneal. Sinais e sintomas da insuficiência renal crônica: uremia, dor muscular e óssea, fraturas, neuropatia periférica, alteração do estado mental, boca seca, fadiga, náusea e hipertensão arterial, contraturas musculares, irritabilidade cardíaca, trombocitopenia, pele entérica, infertilidade, diminuição do libido e amenorreia. Características da insuficiência renal crônica: início lento e progressivo, reversibilidade irreversível, causas: doenças crônicas como diabetes, hipertensão e glomerulonefritos crônicos. Diagnósticos:
declínio persistente em taxa de filtração glomerular, níveis cronicamente elevados da creatina e da ureia. Tratamento da insuficiência renal crônica: dietéticos, restrição de proteínas, sódios e potássios, tratamento medicamentoso, antiácidos, antihipertensivos, cardiovasculares, anticonvulsantes, eritroproteína, suplementos de ferro e falato, transfusões de hemácias, diálise perietal e hemodiálise, pericardiostentes de emergências, cirurgia para tamponamento cardíaco, transplante renal. Relato de uma pessoa com insuficiência renal. I love life. I love life because there's a challenge and something new every day. I was told when I was getting married that I had this kidney disease, and my 3 sisters had it, and 2 of my brothers had it as well. It slows the kidneys down till they stop working. I tell myself that this can be rough and hard, but you can live and you can be happy. I go to dialysis 3 times a week. I spend 4 hours in the center. It's good to go to dialysis and see somebody care about you. I'm a social worker by profession. I like being around people. It is important to listen to your technicians and your doctors, your nephrologists and dietitians. If you don't talk to them, they don't know you're feeling bad or feeling sick. By working together, you'll feel better. I got my husband, I got my family, I got my job. I visit different places doing health and wellness like hospitals, dialysis centers, clinics, and do workshops concerning prevention for kidney failure. Dialysis affects people in different ways. Find out how it affects you so you can be able to beat it to the punch, so you'll be able to be active and do things that you want to do. Be educated about what's going on with you and your body. I try to enjoy life more than what I have before. I have kidney failure and I'm living well. Cuidados da enfermagem na insuficiência renal. Realizar o balanço hídrico, monitorar a pele quanto à hidratação, monitorar os sinais vitais, avaliar níveis de HCT e HB, monitorar os níveis hidroeletrolíticos séricos do paciente, manter o estado nutricional, fornecer dieta hipercalórica, hipossódica, hipocalêmica e com suplementos vitamínicos e orientar quanto à importância de restrições hídricas. Estudo de caso clínico. O caso clínico de hoje do consultório, que é um caso clínico que é rotineiro na vida do nefrologista, que é um paciente de 57 anos, que tem um histórico de uso crônico de anti-inflamatório, que chega encaminhado pelo colega clínico com a creatina em torno de 1.2, 1.3. Na avaliação dele, ele fez o CKD-EPI e com 1.2, 1.3 ele tinha uma taxa de filtração entre 60 e 65. Era um paciente de 57 anos, mas previamente ísdo, ele usava muito anti-inflamatório por uma lombalgia crônica, mas era um paciente que não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nenhum outro problema de saúde que poderia suscitar uma disfunção renal. Nesse cenário, o que eu fiz para poder a gente tentar tirar esse diagnóstico diferencial? A gente fez ultrassom de rins e vias urinárias que não mostrava nenhuma alteração conformacional. O sumário de urina e a relação albumina-creatina dele era completamente normal, não tinha nenhuma alteração que sugerisse alguma lesão albuminúrica ou do tipo inflamatória que poderia sugerir alguma glomerulopatia. Ele não tinha hipertensão também. E aí o que foi que eu fiz? A gente faz o teste que eu pedi para dosar tanto a cistatina C quanto o clínico de creatinina em urina de 24 horas. Surpreendentemente, quando a gente fez a avaliação do CKD-EPI, creatinina mais cistatina, que é uma forma um pouco mais precisa do que elas duas individualmente, que seria só a creatinina ou só a cistatina, a gente viu um clínico em torno de 65 também, uma taxa de filtração glomerular estimada pelo CKD-EPI, creatinina mais cistatina de 65. Mas o clínico de 24 horas dele veio 98 ml por minuto por 1,73 metro quadrado, ou seja,
Quando a gente utilizou uma ferramenta que ela é uma ferramenta mais precisa, a gente teve uma taxa de filtração glomerular normal. Então fica a dúvida, quando a gente tem um exame de CKD-EPI que diz uma coisa pela creatinina e que diz uma coisa muito parecida pela cistatina, o ideal seria que a gente confirmasse com um teste mais preciso, que seria o de 24 horas, para a gente confirmar, especialmente nesses pacientes que não têm nenhuma doença específica e que não tenha nenhum outro motivo estrutural para ter essa disfunção renal. Foi o que a gente fez. Então, a taxa de filtração glomerular medida, ela foi de 98 ml por minuto, compatível com a idade, e ele foi diagnosticado como tendo realmente talvez uma massa muscular um pouco mais desenvolvida ou um teste mais preciso mostrando uma taxa de filtração glomerular normal. Na hierarquia, a gente tem a creatinina como o primeiro um exame mais fácil de se fazer, mas que tem uma hierarquia mais baixa em relação à especificidade da doença. Depois a gente tem a cistatina um pouco acima, principalmente para aqueles pacientes extremos de idade ou pacientes extremos de peso, mas o clínico creatinina de 24 horas ainda é dessas três modalidades mais usada na prática, a mais fidedigna, porque ela não só diz quanto creatinina que tem no sangue, mas como é que está o clareamento da creatinina ou da cistatina, ou de qualquer substância, mas a gente usa geralmente a creatinina nas 24 horas. Então, esse paciente saiu, obviamente, feliz, né, satisfeito, porque a taxa de filtração glomerular dele estava normal e foi só orientado a ele não fazer abuso de anti-inflamatório. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica de hoje na hierarquia dos testes de disfunção renal que a gente tem na prática para avaliar a função renal. Primeiro vem a creatinina, depois vem a cistatina e depois vem a taxa de filtração glomerular medida na urina de 24 horas. Quando o paciente tem dificuldade de medir, quando o paciente tem incontinência urinária, idoso, muito criança, a gente faz essas estimativas, mas sempre que a gente tem uma estimativa que fica na dúvida porque não existe uma etiologia provável, a gente tenta fazer um recurso, um teste mais específico, que nesse caso foi a taxa de filtração glomerular medida na urina de 24 horas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica.